Olá pessoal, hoje iremos falar sobre um jogo que entrou na história: Shadow of the Colossus. Iremos contar a história e a sua relação com Ico. Shadow of the Colossus e Ico são games que apresentam uma jornada emocional. Eles são a própria proeza épica, combinando opostos como mundos minimalistas e histórias que podem ser discutidas loquazmente. A magnitude deles vai além dos colossos, embora os gigantes também possam ser considerados épicos. O que há de mais grandioso é a intensidade que os jogos causaram nos jogadores. Talvez até possamos dizer que o propósito dos títulos, além de divertir, claro, é de causar meditação, reflexão, e isso é geralmente o que acontece com o gamer que embarca nos jogos sem saber da complexidade das questões colocadas nas respectivas narrativas. Para que possamos nos debruçar em uma análise das conexões entre os games e falar de magia, sacrifício e chifres, que tal um pequeno resumo dos roteiros? Shadow of the Colossus é uma prequela de Ico, e conta a história de Vander na região proibida, que deve usar uma espada lendária para trazer sua amada de volta à vida. A voz de uma entidade sem corpo conhecida como Dormin é quem guia o aventureiro a exterminar criaturas gigantescas chamadas Colossos. A cada novo abate, Vander fica mais pálido e ganha cicatrizes. Após a morte do 12º Colosso, ele passa a ser perseguido por um xamã, Lord Enon, e seu grupo de combatentes. Aparentemente, os novos antagonistas acreditam que Vander está possuído. Tudo isso porque um chifre apareceu na fronte do cavaleiro. Luz e sombra. A primeira coisa que me chama a atenção é um tratamento entre pagão e cristão, dado para os personagens e a simbologia. Dormin, por exemplo, é Nimrod, ao contrário. Na Bíblia, o rei Nimrod seria o responsável por criar a Torre de Babel, e reinar à custa da felicidade e saúde de seus súditos. Ao mesmo tempo, o herói do sagrado, Lord Enon, é versado em xamanismo, o que não é necessariamente cristão. Então, temos um vilão que pode ter sido influenciado pelo judaísmo e cristianismo, enquanto as forças que vêm para combatê-lo são pagas. Os opostos que falei lá em cima não são apenas artísticos ou de gameplay, e parecem um tema que perpassa toda a narrativa dos jogos. O corpo também é dividido entre aquele que existe sem matéria e quer ter matéria, e aquele que existe como matéria mas é atraído por algo além da matéria. Vander quer Monos de volta à vida. Ico enfrenta criaturas sombra. Também é interessante notar que aqueles que não têm corpo se manifestam de alguma forma no mundo físico, seja via símbolos encravados em estátuas ou espadas, seja com humanoides, sombras. Em Shadow of the Colossus, eles são chamados de Dark Benguis. Podemos até imaginar que parte dos Colossos e de Horda também são representações físicas daqueles que querem fazer mal, ou, de certa forma, uma continuação dos mesmos. O mal pode ter formas grandiosas em Shadow of the Colossus, mas as aparências enganam. O fato de haverem sombras em ambos os games também pode significar que a essência mágica é a mesma. Assim como existe uma dissociação entre as forças do bem e as forças do mal, a magia de luz e de sombras. Enquanto a magia negra fica sempre aparente nos oponentes, especialmente em Dormin e na rainha que tem poderes similares, como expressar-se sem corpo em seus domínios e habitar o corpo dos outros. A magia branca tende a ser representada como feixes de luz. Mas, se pensarmos bem, não é somente assim. Tanto colossos quanto criaturas sombra têm sua parcela de magia branca, que parece se libertar quando são mortos, além de todos os símbolos que aparecem, mas falar deles é tarefa para um novo texto. Vander e Ico são as personificações dessas duas forças contraditórias.
Enquanto Vander começa como um ser de aparente luz e se perde para as sombras, Ico começa marcado pelas sombras e evolui para resolver o conflito entre luz e sombra. Vivemos em um mundo dual. Shadow of the Colossus e Ico nos lembram disso. Nesse caso, nem as crianças estão a salvo. Por mais que elas possam representam um tipo de esperança e novo começo, são a própria potência para criar novas memórias e novos atos. Algum tempo depois, mesmo as crianças que podem redimir seus chifres são abandonadas à própria sorte. Ou à morte. Provavelmente, a maior simbologia para expressar o tal dualismo são os chifres. Os chifres em Ico representam o dualismo da existência. A simbologia dos chifres. Os chifres são a conexão, não apenas com os lados opostos dos dois protagonistas, mas sua relação com Dormin, com a magia negra, funcionando como um tipo de marca. Como falado anteriormente, Ico não é uma encarnação direta de Vander, mas seu descendente, o que nos leva a crer que existe todo um legado tocado pelo erro de Vander, e, assim, por Dormin. Enquanto Vander traz uma garota morta à vida, Ico protege uma garota da morte, algo que Vander certamente não conseguiu realizar. Foi a morte de Mono que levou Vander a se adulterar, e foi por não deixar que Horda morra que completou a penitência de Ico. Dessa maneira, Ico resolve um paradoxo. A perda, que leva à raiva, que leva ao sofrimento, como diria o mestre Yoda, e a corrupção para o lado negro da força. Claro que, à primeira vista, podemos dizer que os chifres são o próprio símbolo do mal, que representa o demônio e todas as perversões da vida. Contudo, essa seria uma visão puramente cristã e, como comentamos, até o xamanismo entra na dança entre os dois games. Apesar de em certas culturas o touro e os chifres representarem o feminino, acredito que Ico e Shadow vão para o lado oposto. O deus de cornos, que fala sobre o sagrado masculino, e parece em um monte de culturas. Entre elas estão a celta, a gaélica, a hindu, a inglesa, a grega, a nórdica e a vica, entre outras. Sim, um monte mesmo. O que elas têm em comum é que os chifres são um sinal do divino, ou de magia. São sempre apontados para criaturas e pessoas de grande poder e soberania, e falam sobre liberdade, sobre vida, e sobre o próprio ciclo da natureza, atentando-se, então, para os ritos de fertilidade e sexualidade. Os que têm chifres também personificam o renascimento, ou a possibilidade de viver de novo, em quase todas essas culturas. Quer dizer, os cornos simbolizam a força, tanto da vida quanto da morte, por aumentar a percepção de um sagrado, e de um conhecimento místico. Já na cultura cristã, os cornos são indícios de traição, de seres arrogantes e blasfemos, do pecado. E só podem ser destruídos por uma força sobrenatural. Acredito que Shadow of the Colossus e Ico podem ser analisados pelos dois lados dessa visão paradoxal dos chifres. E você, o que faria se ganhasse um par de chifres? Marcados pelos cornos, Vander e Ico vivenciam um tipo de sobrenatural dos chifres. Os personagens são seres de grande poder, que tentam impor uma visão de vida sob a morte, por conta de uma garota. A maneira como eles usam essa marca é o que os diferencia. Vander os utiliza de maneira egoísta, por não querer viver sem sua donzela. Ico faz o oposto. Sacrifica tudo o que tem para que outro possa viver. Ou seja, Vander trai o sagrado, e acaba ganhando chifres pecaminosos. Ico redime esse ato, por utilizar os cornos e a sua marca de magia para libertar Horda. O bacana é que o game nos faz acreditar que esses opostos podem conviver, especialmente Ico. Cremos que Ico pode ser, ao mesmo tempo, o herói que empunha a arma e luta contra a morte, e o ser que acolhe Horda, e faz, com ela, uma jornada de passagem pelas trevas. Ao final do jogo, Ico sacrifica-se por Horda, e o sacrifício é híbrido. Pois, ao mesmo tempo em que trata da ascensão da postura heróica, existe a perspectiva de assimilação da própria morte. No caso de Ico, seu sacrifício é representado pela perda de seus chifres. Isso é, o elemento que fez dele um mau agouro.
Da mesma forma que Cristo ascende aos céus e volta purificado, Ico jaz morto sem os chifres que podiam ser vistos como a encarnação de seu próprio mal, mas também de sua própria magia. Depois disso, ele é apenas um menino. O fato mais curioso é que Ico ganhou chifres por um feliz acidente. Durante os testes preliminares do jogo, a desenvolvedora Tenno-Ico percebeu que os jogadores não compreendiam bem qual personagem estavam controlando. Os cornos foram adicionados para distinguir o protagonista dos outros personagens não jogáveis, NPCs. Por conta deste detalhe, as histórias dos dois games precisou ser reescrita. Então pessoal, ficamos por aqui. Caso tenha gostado do vídeo, deixe o like, subscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se não gostou, deixe o like na mesma. Adeus.